A paz do Senhor, gente! Sejam bem-vindos ao Centralcast, nosso podcast da Central. Hoje estamos aqui mais um dia e agora iniciando uma série de temas, a igreja nos montes da sociedade. Hoje, especialmente, nós vamos começar falando sobre educação e para inserir esse tema eu queria apresentar hoje a nossa mesa. Estamos aqui com o pastor Aguinaldo, mas está sempre à nossa mesa, ele vai se apresentar novamente. Mas queria dar a oportunidade das nossas convidadas novas se apresentarem. São a aspirante Letícia, a Aline também, e elas vão se apresentar, dar as suas credenciais aí. Fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Muito obrigada, pastor. Eu me chamo Letícia, hoje sou formada em História, graduando em Pedagogia, graduada em Teologia, e trabalho hoje com educação no âmbito do IWE, da educação, não o ensino, que a minha amiga Aline vai falar, que é a parte de formação dos seminaristas, futuros pastores e missionários da nossa denominação. Meu nome é Aline, sou formada em Pedagogia, fiz o curso de Teologia, hoje atuo como diretora do Instituto Ajudando de Ensino, e nossa missão é realmente formar os nossos alunos para fazer a diferença e cumprir esse monte da educação, que é uma influência da sociedade. Amém. Pastorzão? Bom, eu continuo me chamando Aguinaldo, Sou um discípulo de Cristo e tenho o prazer de trabalhar com essas duas mestres aí na área de ensino, através do Instituto Wesleyano de Ensino, através do WE. Hoje estou ocupando a cadeira de secretário-geral de Educação da nossa denominação. E dentro da Secretaria-Geral nós temos 4 pastas, e uma delas é os nossos institutos que formam os nossos pastores, missionárias, obreiros para a igreja local. E no ano de 2022 nós abrimos a primeira escola wesleyana, que é uma escola por princípios, chamada um EP, Escola por Princípios Bíblicos. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre a educação nesse contexto de uma igreja que forma profissionais e ministros para atuar nesses 7 montes aí da sociedade. Essa série ela nasce de uma visão que nós percebemos. Os 7 montes da sociedade nascem de um conceito onde a transformação da sociedade nasce por pilares. E são 7 pilares principais que a gente vai trazer nessa série, sendo família, igreja, educação, governo, mídia e comunicação, cultura, economia e negócios. E hoje a gente começa com a educação, que é uma base da nossa igreja, A nossa igreja ela nasce de uma base metodista e que a base disso começa na educação, na transformação pela educação. Quando a gente vai para John Wesley, o processo inicial dele, investir naquelas vidas ali, é um processo educacional. E acreditamos que a educação é o caminho onde a gente vai conseguir também transformar essa sociedade, O pastor hoje coordena a nossa Secretaria-Geral de Educação, que é um órgão que cuida de toda a parte educacional da nossa igreja, E como é que o senhor enxerga hoje a importância da educação para a nossa igreja, e não só wesleyana, mas no geral, a atuação como igreja na sociedade mesmo? A gente tem conversado muito que quanto mais cedo nós chegarmos até o indivíduo, mais resultado nós teremos na formação desse caráter, que vai dar a ele os princípios para ele ocupar qualquer lugar na sociedade, seja qualquer um desses montes de influência, Então, a educação ela estabelece uma base de formação que vai dar a esse indivíduo, seja amanhã ele seja um médico, um político, um empresário, um pastor, seja um artista, um caráter de Cristo, porque a gente está falando de educação cristã. Semana passada estava vindo ali, portando uma das cidades da Baixada Fluminense, e eu vi estampado na parede de uma escola, em letras bem grandes, Educação transforma. E essa frase ela estava pela metade, eu cheguei em casa, fui fazer uma pesquisa de quem era a frase, e a frase é de Paulo Freire, e na verdade ele diz que a educação ela não transforma o mundo, mas ela transforma pessoas para que essas pessoas possam transformar o mundo. Se a gente acredita nisso, e como cristão nós sabemos que a Bíblia nos dá princípios para que nós podemos nortear todas as nossas decisões, nós devemos então fazer dessa educação a transformação desse indivíduo que vai transformar o mundo.
né? E a gente teve formatura de manhã no sábado da nossa escola e à noite nós tivemos a formatura no seminário. E é impressionante como a gente vê que a educação ela não transforma só o receptor, né? Talvez até por aquela perspectiva de que o conhecimento hoje ele é compartilhado, né? Na educação. A gente vê, ela transforma o aluno, mas ela transforma o professor também, que está, né, educando, ela transforma também os pais, porque essa criança chega em casa com um conceito que é compartilhado dentro de casa com os pais, um conjunto todo, né, de formação, e, como resultado, vai transformar uma sociedade e facilmente vai transformar o mundo. Então, a gente hoje tem trabalhado nessa perspectiva. A educação por princípios bíblicos, a gente vai falar mais na frente, a necessidade como igreja hoje, nós ocuparmos esse lugar, investirmos nessa área. Nós trabalhamos na primícias que a Bíblia ela tem princípios e valores que são suficientes para transformar o caráter de um indivíduo e fazer dele um cidadão que vai transformar o mundo. Eu lembro que a maioria dos meus ensinos assim que eu tenho muito guardado são na época de escola bíblica dominical. Então. Eu lembro daqueles professores, coisas específicas que eu aprendi da minha base, da minha fé cristã, estão ali e carregam pela vida toda, né? Ontem eu tive a oportunidade, estava com o pastor Natanael, eles têm uma escola lá, e eu estava comentando com ele, ano passado eu tive a oportunidade de fazer a formatura do instituto, das crianças que estavam aprendendo a ler, né? Sexto ano, quinto período. E normalmente, hoje você pergunta para essas crianças o que elas querem ser, TikTok, Instagram, qualquer coisa, youtuber. Eu tenho um cunhado que ele tem 10 anos e o sonho dele é ser gamer, YouTube gamer. Né? E aí lá, eu lembro que isso me marcou muito, se lia o nome da criança e aquilo que ela gostaria de ser. E eu consegui perder as contas de quantos que falaram que queriam ser missionários, queriam ser pastores, queriam ser... um até queria ser professores, áreas da nossa sociedade que são importantes, que a gente tem perdido essas pessoas. Quais são as suas experiências ali na frente do Instituto com essa base de educação cristã? Eu até comentei com a Letícia que a gente fez um projeto sobre esse tema, né, esse ano mesmo, sobre os 7 montes, né, e cada turma ficou responsável por um monte, né, e nós trabalhamos durante todo um trimestre. E assim, a gente vê como a educação é importante em relação à influência, né? A gente, como escola dominical, como você, eu também tive essa oportunidade de estar ali vivenciando na escola dominical. E a minha monografia do seminário foi em cima disso, a importância da educação cristã na vida da criança. Porque eu sou um fruto disso, né? Então, hoje, muito do que eu sou, como igreja, como profissional, eu vejo que muito foi plantado lá quando eu era criança na escola dominical. Né? Então, assim, você vê a influência que a pessoa tem. E na educação é exatamente isso que o pastor falou. Né? O professor, ele tem essa influência sobre esse aluno. E ela não vai só exercer essa influência sobre o aluno, mas é sobre a criança também. E isso vai refletir dentro de casa. Né? O vir de falar, o que você quer ser? Eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. É porque eles têm vivenciado isso. Quando a gente apresenta a escola para os pais, né, novos pais, a gente costuma dizer para eles o quê? A escola vai ser o segundo ambiente que eles vão mais frequentar. Sim. Então, para o poder da educação, para vocês, né, entenderem o poder que a educação tem, né, é o segundo ambiente que eles mais frequentam. Então, as influências são percebidas e a gente percebe isso realmente ao longo da caminhada do Instituto. Né? Nossa missão hoje como escola é oferecer uma educação de qualidade, mas a gente entende que essa educação ela precisa ser oferecida de acordo com os princípios bíblicos, porque assim a gente vai formar assim, pessoas que vão fazer a diferença lá no governo, né, lá na medicina, como os pastores, né, como professores. Então a gente percebe isso no decorrer do tempo com as crianças, né, a diferença deles e o desejo que eles têm. E esse é o nosso foco como Instituto Asdeano. E a gente tem alcançado isso, a gente vê nas formaturas, né, e no comportamento deles também nos lares. Os pais também, né? Sim. Mas engraçado que, pro lado da Letícia agora, eu vejo como a educação transforma a criança, mas também transforma o adulto. Sim. Eu lembro quando eu entrei no seminário, entrou um rapaz comigo que ele tinha abandonado a escola na 5ª série, se eu não me engano, fez supletivo para se formar e ele estava há 15 anos sem estudar. E aí ele sentiu o chamado de Deus e foi para o seminário, passou na prova. E aí eu lembro que as primeiras aulas dele estavam com muito medo, muito temor.
muitos anos sem estudar, não tinha o hábito de escrever. E assim, eu tinha uns 3 ao meu redor, né? E ele começou ali com dificuldade, mas ele começou muito empenhado. E eu lembro que marca a história dele que ele acordava 3 horas da manhã para trabalhar. Acordava 3 horas da manhã. E o nosso seminário acabava 10 horas, né? Então, assim, é um período curto para você dormir. Ele chegava, dormia já perto do seminário, enfim. Mas eu vi que no processo, passou o primeiro ano, e ele venceu o primeiro ano. Do primeiro ano em diante, ele começou a despontar de uma maneira que ele começou a ter uma das melhores notas, ele começou a crescer em conhecimento. E aí é um outro recorte, porque a gente olha para o IWE agora como formação de seminário e a gente vê pessoas que estavam anos talvez sem estudar, que não tinham e agora são tomados por essa realidade. O que eu acho muito fantástico, muito incrível nos seminários é esse despertar para a educação que vai para além do período do seminário. Então, tem muitos alunos que, mesmo depois que acabam, falam assim, não, Letícia, eu vou seguir estudando. E vão fazer uma outra graduação, vão se especializar em alguma coisa, fazer um curso. Então, acho que a educação com o adulto tem esse desafio de que, muitas vezes, a realidade que a gente recebe no seminário até hoje é uma realidade mais de supletivo, de pessoas mais velhas, né, normalmente que não concluíram os seus estudos, e são motivados para concluir em função de um chamado ministerial, né? Então isso já é lindo por si, porque o chamado move a uma busca, um desejo por conhecimento, né? Então esse conhecimento que é despertado lá no seminário, ele vai para além do seminário. Então ele se forma e fala assim, não, eu vou fazer história, eu vou fazer teologia, de repente me formar para ser teólogo, né? Hoje nós estamos com uma grade que tem um cunho mais ministerial, então eles querem buscar outras áreas para que aperfeiçoem cada vez mais o chamado que Deus tem na vida deles. Então esse despertar do ensino na vida adulta também, esse aflorar é muito bonito de ver, né? É um desafio, né? A verdade, a gente está aqui com 2 educadoras, uma de criança e outra de adulto, né? Isso. Tem até um pouco da história do senhor, né? Mas eu acho que também, né, porque assim, o nosso cérebro é igual aos nossos músculos, né? Quando a gente entra na academia, o pastor Aguinaldo pode falar isso. Eu tô fitness também, né? Hoje eu já estou podendo falar. Em minha defesa, eu quero falar um abraço personal, Léo, lá da Central. Tô firme e forte. Quando a gente vai se exercitar, os músculos acabam ganhando forças, né? E é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro também. Né? Muitas pessoas que vêm do supletivo, eles não têm esse cérebro se exercitando. Isso. E quando eles entram no seminário, eles começam a receber, né, esses conhecimentos, mas começam a colocar o cérebro para exercitar. E aí, aos poucos, se torna fácil. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente crê também, mas assim, se torna mais fácil, né? É o poder da transformação da educação. Ela atinge duas esferas, né? Da criança e também. É um pouco da história do senhor. O senhor voltou a estudar por causa do ministério, né? A gente estava até conversando ontem no nosso GD, né, no grupo discipulado, é impressionante a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje de interpretar, né, texto, de fazer leitura, de entender o que está se falando. Existe aí já uma expressão, né, que a humanidade ela está emburrecendo, né, está se tornando nécia. A gente tem, na verdade, uma pesquisa, pastor, que mostra que essa geração tem o QI, primeira vez na história, que o QI dessa geração é menor do que da geração anterior, né? E a preocupação ainda é maior, porque com a inteligência artificial, né, que traz tudo pronto, nós estávamos semana passada entre pastores, superintendentes, o bispo, e discutindo sobre, né, o chat GPT para construção de sermão, né? Então tinha uma ala que era a favor e a outra ala mais conservadora, né? E eu disse assim, qual que é a diferença? Talvez a diferença é que quando você não usa toda essa tecnologia, você passa ali de 8 a 10 horas para preparar um sermão, você adquire um conhecimento mais vasto e de outras áreas também, enquanto às vezes o chat GPT ele traz ali o conhecimento só dentro daquela área. Porque quando você vai para a pesquisa, você estuda outras áreas que não estão dentro do texto ali, que você vai aplicar propriamente e que vai construindo em você um desenvolvimento, né?
E você está exercitando o seu seu cérebro, né? você tá Dá mais Você tá trabalho, né? exercitando, exatamente. Mas né? essa é uma grande dificuldade nossa Sim. hoje como pastores, acredito que vocês também, como educadoras, mestres, né? E dirigem instituições, porque cada vez mais o ser humano tem mais dificuldade de entender o que nós estamos falando, né? De Compreender um texto interpretar básico, né? texto que é básico. Sim, no seminário a gente vê muito isso, né? A gente tem. Você pega o trabalho do aluno, você sabe quando é o aluno que fez e quando Isso é o aí. chat GPT que fez. É totalmente claro, diferente. meus alunos, se vocês acham que vocês estão enganando, vocês não Ó, estão. gente, ninguém escreve com travessão, tá? É só o chat GPT. É. Se você tiver um travessão, é o texto é do chat. Mas assim, a gente vê que isso gera neles uma preguiça, e principalmente para um lugar em que é necessário que seja exercitado o conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico, conhecimento teológico. É necessário que eles aprendam aquilo para além da sala de aula, né? Porque talvez a gente na faculdade a gente estuda muita coisa que a gente não usa. Mas no seminário ali, tudo, principalmente nesse cunho ministerial, bíblica. tudo é de extrema importância, né? Sim. Tudo em algum momento vai ser usado. Então, é para além do passar na prova, Com para certeza. internalizar. E eu tenho muito uma história, né, com isso, como o pastor falou, porque quando eu voltei, né, para Jesus, eu saí da igreja aos 12 anos, fui voltar aos 27 anos só. E hoje eu estou com 57 anos. Na minha época, você não podia estudar à noite com menos de 14 anos. Então, você Sim. tinha que escolher. Ou estudava ou trabalhava. A necessidade era trabalhar. Eu fui trabalhar e tive que abandonar os estudos na 6ª série do 1º grau, na época, né? Quer dizer, abandonei na 6ª série, mas de formação mesmo só tinha a 5ª série. Quando eu voltei aos 27 anos, né, começa, então, um processo novamente até com a Bíblia, né, que você precisa ler. Sim. Então você já está num universo novo, então eu preciso estudar para me entender o texto, e fui entrar no seminário. Para entrar no seminário precisava o 1º grau completo, hoje ensino fundamental. O que eu tive que fazer? Um supletivo. Sim. Fui para o supletivo fazer, fiz o supletivo, me matriculei para fazer os 3 anos de teologia. A dificuldade que eu tive no início foi imensa, né? E depois que eu formei nos 3 anos, para mim fazer o bacharel em teologia, eu tinha que ter, agora nessa época, o ensino médio. Porque né? na época era um básico em teologia Tinha um básico e que tinha mais um ano para quem tinha fosse mais um fazer ano para quem fosse fazer bacharel. E alguns cargos dentro da nossa igreja, eles só são ocupados pelo ministro. Para ser ministro, você tem que ser bacharel. Então, vou estudar. Parei um ano, voltei, fiz o supletivo 2º grau. E aí voltei, depois fiz o bacharel. Mas, assim, o que o seminário me proporcionou superou todo o ensino que eu tive num supletivo, que você não pode esperar que um aluno ele adquira, né, todo o conhecimento em um ano. de 5. De área de 5 anos ali, 3 anos no ensino médio. Mas o fato é que depois daquilo ali eu nunca mais parei, né, de estudar. Os livros hoje fazem parte do meu dia a dia, estão em todas as áreas da minha vida. O aprendizado, né, para poder ensinar, também o sentar para poder ouvir. Então, assim, a educação ela realmente transforma o ser no seu... Por isso, talvez não, com toda certeza vou afirmar, dos 7 montes é o que nós deveríamos investir primeiro, né? Na educação, porque ele vai nos preparar para todos. Ele resulta em todos, né? Em todos os outros. base, Né? né? Então, se nós falhamos na educação, certamente nós vamos falhar nos outros montes, nós vamos conseguir influenciar, ou então vamos influenciar de uma maneira negativa, né? É para você ver, né? Tanto na escola mesmo, até o monte da família a gente acaba influenciando, né? A gente tem exemplos lá de crianças, de alunos que foram para a escola, né? Tinham os seus lares desestruturados e com o tempo acabou tendo essa restituição dos seus lares, né? Que faz toda a diferença para a criança. Então, assim, foi o poder também da criança estar ali, num ambiente cristão. Agora, Aline, fala para nós um pouquinho aí, né? O que é uma escola, por princípio, né? Tá falando desse ambiente transformador. Chegar lá, ensinar os alunos a decorar um monte de versículo, contar um monte de historinha bíblica para eles. O que é uma escola, por princípio bíblico? A gente até costuma falar para os pais, né? Eu acho que essa é uma vertente que, assim, para os pais da escola, eles compreendem bastante isso, e a gente costuma falar isso para os pais novos, né? Nós não somos uma extensão da escola bíblica dominical. As crianças não estão lá simplesmente para aprender sobre a Bíblia, apesar dela ser o centro do nosso ensino, né? Elas estão ali, elas aprendem tudo aquilo que elas vão aprender em outra escola.
A nossa diferença é o quê? Que quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente olha para o português, olha para a matemática, para ciências, a gente vê Cristo dentro delas. Uma cosmovisão, né? Uma cosmovisão cristã. Então, é a nossa visão de mundo, né? Então, assim, quando a gente vai olhar e vai aplicar a matemática, eu preciso enxergar naquilo ali o que Deus está me mostrando, né? E a criança vai enxergar. Então, a gente pega a matemática, né? Porque às vezes as ciências é mais fácil, né? Porque a gente fala sobre ciências, né? Criacionismo, mas a gente consegue enxergar Cristo em todas as matérias, né? Então, a beleza das artes é a beleza da criação de Deus, né? Deus fez o belo para que a gente possa admirar, para que a gente possa conhecer, né? Quando a gente olha para a matemática, a gente vê a ordem. Então, Deus é um Deus de ordem. A gente vê na criação do mundo a ordem do Senhor. Então, tudo a gente consegue enxergar dentro de uma visão cristã. Então, a escola por princípios, ela é exatamente isso. É chegar e pegar a matéria que a criança precisa aprender, mas enxergando o que a Bíblia está relacionado ali, né? E também sendo um referencial para a criança. Então, assim, além de aplicar o conhecimento através do que a Bíblia está nos ensinando, de acordo com aquilo que a BNCC, que é um documento que vem para a gente do governo, que é o mínimo que ela precisa aprender, é também exercer esse poder de influência. Porque qualquer professor dentro da sala de aula, tanto cristão ou não cristão, ela exerce um poder de influência sobre o aluno, né? 100%. Então, assim, 100%. Né? Então, ele vai transmitir sua visão de mundo. Então, a nossa visão é exatamente essa. Quando é uma escola por princípios, é pegar o que ele precisa aprender da soma, da multiplicação, da alfabetização e trazer o que a Bíblia está trazendo. Então, eles vão aprender histórias bíblicas, mas eles vão aprender muito mais que histórias bíblicas, né? Eles estão sendo formados com princípios e valores, porque assim eles vão fazer a diferença na sociedade. Você já estudou, você já lecionou numa escola pública, uma escola secular, aqui, entre aspas? Sim. Eu tenho curso normal, né, de formação de professores e assim trabalhamos juntas. A gente se conheceu trabalhando em escola, né? E qual a diferença assim que você vê assim? Eu acredito que realmente é a questão dos princípios, porque nós trabalhamos numa escola muito boa, né? Numa escola assim que tinha um ambiente familiar muito bom, um ensino muito bom. Porém, as crianças ali não saíam com princípios e valores cristãos. E hoje, né, e até a gente olhando para a história da educação, a igreja, ela sempre foi a responsável pela educação dentro da história. E em algum momento nós delegamos isso para o Estado, né? E as consequências foram terríveis. Estão sendo colhidas aí, né? Infelizmente, eu cheguei a trabalhar, da última vez que eu trabalhei numa escola pública, né, que não era de cunho confessional, porque temos também, né, as católicas normalmente públicas são confessionais, convênio, né? Eu trabalhava de frente da sala da diretoria e eu não podia, assim, nem mencionar o nome de Jesus, eu não podia. E teve uma situação muito interessante que foi, eu tenho um cordão que tem uma cruz e as crianças, a gente falando de Natal, e eles perguntaram sobre Jesus, e aí, tia, mas por que Jesus morreu? Eu falei assim, gente, a gente tá falando de Natal, ajuda a tia, pra pedagogar na frente ali, né? Ajuda a tia aqui, eu não quero perder meu emprego agora. E ali eu pude falar de Jesus para elas, assim, mas isso me gerou uma consequência negativa da parte da direção, né? Porque você não pode falar abertamente, escola é laico, Estado é laico, né? Então, assim, eu acredito que a escola, por princípios, ela tem essa função de levar, de encaminhar a criança a conhecer esse Deus mais profundamente, como a Aline falou, nas diversas áreas de atuação dentro da educação, na geografia, na história, na matemática, né? Que a educação pública não tem, ela tem um viés ideológico. Então, quem está no poder, né, tem até um livro muito bom que a gente comprou lá, né, quem governa a escola controla o mundo, e ele fala exatamente isso, que quem está no governo, quem está no poder, ele direciona a maneira que a escola pensa. Então, nós como igreja, principalmente, não podemos ficar reféns de um pensamento que não é cristão, que não é bíblico, né? Independente de quem esteja no governo, ele não pode direcionar a maneira que nós gerimos a educação dos nossos lares, dos nossos filhos, né? Então, quando eu olho para a educação por princípios, eu acho que eu não só acho, né? Eu entendo que ela é necessária, porque ela não forma somente cidadãos, ela forma cristãos.
ela ajuda a contribuir para a formação E a gente, cristã, né? a gente vive um fenômeno que cada vez mais quem pastoreia essa geração identifica, que são órfãos de pais ausentes. Sim. Que são pais vivos, mas que investem o seu tempo em trabalhar e todas as outras coisas, e deixando a educação de lado dos filhos. Uma vez, quem cumpre esse papel de maneira praticamente integral é a escola. Sim. Eu lembro, nos meus últimos anos que eu estava estudando para passar na Federal, eu passava muitas horas, né, ali, e a maioria dos filhos que estavam comigo, eles não tinham muito relacionamento com seus pais, que eles trabalhavam em tempo integral, enfim, era casa, dormir, escola. Logo, claramente, eu lembro que eu tinha um professor, e um dos focos, né, quando a gente estuda para Federal, eu não estudava somente para Enem, a gente fazia provas específicas. Sim. De federais. E uma das coisas, um dos pilares que mais diferencia as pessoas nas notas das provas federais são as produções literárias, quanto você produz um bom texto. Então, quanto você escreve bem. E não é só a redação. Tem, por exemplo, uma das provas que eu fiz algumas vezes da Federal do Paraná, tem vários tipos de modalidade para você escrever. Então, a gente tinha muita aula com um professor específico de literatura. E claramente, quando eu começo a ter aula com esse professor, a gente entra numa turma de uns 15 que estavam mais focados nesse preparatório. E ele, com um viés político específico de alguém que teve uma história de morar em países comunistas, enfim, um viés político bem específico. E ele vem e ele traz esse viés para a sala de aula de maneira muito clara. Então a gente entra, nós estávamos em 15, e convivia com eles todos os dias. A gente entra no último ano para ter aula à tarde todos os dias com esse professor. Bom, a gente sai, de 15, 12 saem com a mente totalmente transformadas. Eu lembro que eu não cheguei a beirar o viés ideológico nem nada, mas eu lembro que, apesar da base que eu tinha muito firme, a minha casa sempre teve uma base muito firme cristã, muitas coisas eu lembro de repensá-las sobre o viés daquilo que estava se falando. Sim. O que me salvou foi porque eu tinha um pai presente, que todos os dias estava ali, olha, isso aqui não vai te levar. Mas uma vez que você está ali e se tem alguma coisa que professor é bom é convencer as pessoas daquilo que ele acredita. Com certeza. Mas ele sabe fazer tem isso. uma influência. Tem uma grande. influência. Então, de maneira muito fácil, ele conseguia trazer para si e para as ideias que ele carregava todos aqueles alunos que saíram dali, e hoje eu os sigo, e alguns tiveram sua vida transformadas de maneira ruim mesmo, ruim. Atendi uma mãe, né, que ela vinha falar da crise que o seu filho já estava tendo dentro de uma faculdade, inclusive com 2 tentativas de suicídios, e eu cometi o equívoco de dizer que esse ambiente da faculdade é um ambiente, muitas das vezes, né, que ele vem com alguns ensinamentos que podem acarretar realmente em algumas decisões negativas. Ela falou, pastor, mas não foi na faculdade, foi no ensino médio. Um professor começou a influenciar o meu filho. E esses últimos 25, 30 anos que nós tivemos, né, esse governo da esquerda, né, tendendo para o comunismo, o socialismo, esse liberalismo, a sexualização das crianças, né? Tudo isso foi construindo esse ambiente. Tem um documentário que mostra claramente quais são os ambientes hoje universitários. Sim. E a opressão que qualquer um que pensa diferente é um processo de construção que ele passa lá dentro lá. Então, hoje nós enfrentamos claramente, né, esse ambiente. Agora, sim, nós precisamos voltar, porque esse é um fato já. Nós precisamos voltar como igreja, como cristão, a assumir o nosso papel. Quando nós estudamos hoje, né, a cultura judaica, por exemplo, que é uma cultura que influenciou o mundo inteiro durante, né, as suas bases, os seus princípios, a gente olha hoje, por exemplo, assim, a nossa Constituição brasileira, ela tem vários princípios que foram retirados da cultura judaica, né? E não só a nossa, mas a americana, a inglesa, né? As grandes civilizações foram influenciadas ali, né? Pela lei mosaica. A mosaica está presente na maioria das bases. Todas elas. E a gente vê que, na verdade, para o judeu,
essa educação, ela começava em casa, né? É. Deuteronômio 6 ali, Sim. quando ensine a criança no caminho que ela deve andar. Todos os dias Inculque a chamar. palavra, né? Todos os dias, sentado, levantado, no caminho, ao deitar, inculque essas mensagens ali, né? Isso está presente. Então, assim, hoje a gente vê que a família, hoje, talvez não seja, nesse contexto de mundo que nós estamos vivendo, a grande aliada da educação numa cosmovisão, né, divina, bíblica. A gente hoje, infelizmente, a gente vê que não é. Ao contrário, a igreja se tornou uma grande aliada na educação dos filhos. Sim. Sim. E então, se nós assumimos o nosso papel hoje, novamente, na sociedade, né, transformando ambientes ociosos que nós temos, às vezes, a semana inteira em escolas de ensino, porque as sinagogas elas surgiram assim, né? Depois do cativeiro, surgem as sinagogas. E qual era o objetivo das sinagogas? Era substituir o templo? Não, porque eles nem podiam fazer Para isso. lembrar, né? Não deixar Mas era não deixar esquecer, Eles né? passavam o dia inteiro Na lá. educação ali, o dia inteiro, dia né? inteiro. Inculcando na cabeça deles os princípios, os valores. E no sábado ela servia como um ambiente, sim, de celebração, onde a Torá era lida, as ofertas eram entregues, o culto acontecia. Mas durante toda a semana a sinagoga ensinava era matemática, português, É. filosofia, era isso, era Trazia grego, educação, né? Era o grego, era o próprio aramaico, que era a língua falada, o hebraico clássico, eles aprendiam isso. Nós precisamos resgatar isso, né? Essa base. Hoje eu estava escutando de manhã, me preparando para algo que eu vou ter que entregar agora recentemente, qual é o período, né, de implantação de uma igreja saudável. Aí uma pessoa está, é 5 anos, a não ser que você queira pessoas de outras culturas, né, formada em outro ambiente, com outros princípios, mas se você quiser plantar uma igreja saudável, é 5 anos no mínimo, construindo um caminho aonde você vai trazer uma nova cultura, né? E a educação é isso, né? Você trazer essa pessoa para perto e dar a ela, né, esses princípios e valores que vai formar nela um caráter, porque caráter se transforma, né? Sim. E a educação tem esse poder, seja numa criança, que é mais fácil, seja num adulto, de forjar, formar e mudar esse ser. Eu acho que aí está uma virada que a gente agora pensando e a gente vai conseguir chegar lá. Por quê? Muitas vezes a gente começou, como igreja, a gente pensava na educação do adulto. Uhum. É discipulá-lo para Cristo, que dá muito mais trabalho. Sim. A gente, agora, quando a gente olha para uma visão, não, vamos voltar lá para as crianças, base, né? a gente vai ter muito menos trabalho com essas crianças daqui a 15 anos. Quando você pega ali a criança, né, igual quando eu fiz o curso da APEC também, ele fala, você tem uma vida inteira ali a serviço do reino, né? Então a criança, ela é bem mais fácil de absorver. O adulto, ele já vem com a sua Uma bagagem resistência. já formada, com a sua resistência, né, com as suas estruturas ali compreendidas. Então a criança, né, defendendo o meu lado, né, de criança, que eu amo, né, eu gosto de adultos também, mas, né, mas assim, a criança, a gente consegue fazer essa modulação, né? Fazer ela refletir na realidade. Quando você pega uma criança, ela vem da sua família, quem é a palavra-chave ali para ela é o pai. Sim. Mas quando ela entra para a escola, quem é a palavra-chave é o professor. Né? Muitas vezes você vai falar para ensinar o seu filho e fala assim, não, mas é assim. Não, a minha professora ensinou desse jeito. E algo interessante, Então, Aline, na escola, né, domingo agora, uma família que tem os filhos lá na escola foi almoçar comigo, a gente estava almoçando lá em casa, e a gente teve tempo de conversar um pouco mais, né? E, assim, até o hábito alimentar das crianças mudam. Sim. Numa escola que você tem um comprometimento, né, em ensinar a educação alimentar. Né? Vamos pegar aqui, educação alimentar. Então, os pais estavam dizendo assim, existe uma série de alimentos que ela come no colégio, mas em casa ela não come. Eu comi o bolo verde, mãe, adorei o bolo verde. O que é o bolo verde? É brócolis, Hoje eu fiz brócolis para você, mas eu só como lá na escola, entendeu, cara? Então, o desespero dos pais é esse período que vem agora em janeiro. Né? Porque eles estão em não casa, tem escola, né? Não tem escola. Não tem escola. Ai, as crianças não querem comer. Mas a gente vê o poder, né? Igual o Provérbios diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E ela não vai se desviar. E realmente é uma verdade isso,
né? Quando você ensina realmente a criança, por mais que ela chegue na faculdade e seja questionada em relação àquilo que ela aprendeu ao longo, ela tem ali as suas bases bem firmadas, né? Naquilo que a Bíblia fala. E como o senhor falou, né? A igreja ela precisa estar preparada. Sim. É excelente nós, como igreja, hoje termos uma escola, né? Porque a gente vai além do ensino da escola bíblica dominical. Mas a escola bíblica dominical, aquilo que a gente ensina dentro da igreja, também é muito importante, né? E não é só o você passar uma história, mas é o fazer pensar também. Né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de dar aula na escola dominical com os pré-adolescentes e eu costumo fazer isso com eles, botar eles para pensar. Né? Eu vou resgatando deles, porque eles precisam disso. Né? Porque um aluno, ele não é igual uma xícara, né? Que eu tô aqui só para botar água, né? Eu preciso fazer ele pensar. Porque se ele não pensar, aí ele vai chegar na faculdade, ele vai fazer, ele vai ter essa questão. Exatamente. Construir um pensamento crítico, né? Exatamente. Então eu preciso que ele entenda esse conhecimento, essa estrutura bíblica que eu quero que ele tenha, eu preciso que ele entenda isso. Eu preciso que ele forme ali o conhecimento dentro dele, para que quando vier um outro conhecimento que não seja conhecimento, digamos, puro, que é a água, não venha se corromper ali. E venha se colocado para fora. Não, olha, é isso, eu acredito nisso. Então, assim, é o poder da educação mesmo, é o monte da educação. Né? Igual o pastor falou, é o olhar realmente, porque ele vai ali, tá com todos os montes. Né? Então, assim, é o momento da igreja ter esse olhar, né? Quanto mais escolas cristãs a gente tiver na sociedade, né? A gente vai ver uma sociedade tem crescido, né? É um meio que tem crescido. Porque esse aluno que está aqui hoje na minha escola, ele pode chegar aqui como presidente, né? E aí ele vai ter um comportamento diferente dentro de um país. Né? Então, assim, a gente precisa realmente investir aqui, na base. E nós somos um país cristão, né? Exatamente. Na sua maioria. Sim. Se você seja ela católica ou não, a base é a base ela é cristã, existe espaço para isso. Eu vou falar até como gestor aqui, a escola ela é autossustentável, a igreja não precisa, como diferente, por exemplo, como em missões que você precisa, né, ter movimentos, arrecadação, levantar recursos. A escola é autossustentável, todo pai ele quer ter dentro seu filho dentro de uma escola que vai dar a ele princípios e valores que vão formar uma sociedade melhor. Nenhum pai quer ver o seu filho mentindo, nenhum pai quer ver o seu filho emburrecendo com essa sociedade aí, nenhum pai quer ver o seu filho envolvido com crime. Todo pai, por mais que talvez não tenha nem consciência, ele quer algo melhor para o seu filho, até mesmo do que ele teve. Então, assim, a escola ela é autossustentável. O início não é fácil, nós começamos com 84 crianças, né? Mas já começamos bem, acredito começamos com um número expressivo. E na medida que a gente vai crescendo, a gente consegue oferecer mais. Nós temos vários sistemas hoje educacionais dentro da cosmovisão cristã, né? A gente trabalhou muito tempo com Mackenzie, hoje estamos com a Ecoprime, são editoras, sistemas educacionais que são confessionais. Temos amparo, né, legal para isso, foi legalizado as escolas confessionais, então, dentro de uma escola confessional eu posso ensinar menino é menino, menina é menina, foi assim que Deus formou, assim que Deus criou, a Terra não é fruto de uma explosão cósmica. Então, assim, a gente tem amparo, é autossustentável, nós só precisamos ter a iniciativa, né? E eu acho que isso acaba gerando também um fruto positivo para, né, a minha área, no caso. Porque muitas vezes a gente vê o seminarista chegar no seminário não só sem o conhecimento técnico ali do ensino médio, mas sem o conhecimento bíblico. Comum demais. Né? Exato. Então, assim, você quer puxar ele, mas ele não vem porque ele não tem uma base bíblica, ele não tem hábito de leitura, de devocional, né, de oração. Então, ele vai muito na perspectiva do chamado, Deus me chamou, mas ele não se capacitou, ele acha que ele vai se capacitar naquele período do seminário,
No seminário a gente fala assim, né? Eles acham que vão entrar no seminário e vão aprender Bíblia. No seminário vão aprender teologia. Eles não vão aprender Bíblia. Eu acho que é o desespero do seminarista. É chegar lá e falar assim, não, eu achei que eu ia aprender Bíblia. E chegar lá, não, ele vai aprender teologia. Eu fui diretor de seminário no primeiro ano, então, cara. Eu pensei que eu ia chegar aqui e ia aprender a Bíblia. Não, a expectativa é... expectativa. Agora, o pastor Carlito Paz, né, ele diz que a abertura dos seminários vem para denunciar o fracasso das igrejas em ensinar a Bíblia, porque não é o seminário que ensina a Bíblia, né? Sim. Deveria ser a igreja, desde pequenininho, né? Parte de um pressuposto que quem chega no seminário já tem esse conhecimento. Esse conhecimento bíblico, você vai lá, vai ser preparado, né, para atuar em uma das áreas, porque a gente fala aqui, né, do monte da religião, mas, na verdade, assim, o seminário ele deve ser visto também como um preparo para atuação em qualquer um dos montes de áreas da sociedade, sim, né? Um professor, por exemplo, que está atuando em escola, se ele passa por um seminário, o ganho dele, né, Letícia, para levar para dentro de sala de aula todo aprendizado numa cosmovisão cristã, a gente adaptação. tem um exemplo que é o professor Vitor Hugo, né, no seminário. O Vitor é uma referência, porque ele é professor de língua portuguesa, tanto no particular quanto no público, professor de seminário, um cara que fez seminário. Primeira formação dele, entrou aos 17 anos. Foi novinho e hoje ele leva a palavra por meio do seu ofício, né? Ensino, né? Essa semana mesmo nós conversávamos na banca de TCC sobre essa preparação, sobre essa questão de ser cristão em todas as áreas, né? Então, assim, eu não preciso ser pastor para fazer a ser relevante na sociedade, eu preciso ser crente. Né? Eu preciso ser verdadeiramente cristão. O pastor Raul falava sobre isso, né? O pastor Raul que foi da Central. Ele era professor universitário e ele falava sobre isso. O meu campo missionário é as universidades. Nossa, né? Como nós precisamos. Ele tinha essa visão e ele passava isso para a igreja. Falou, olha, você tem o seu campo missionário no seu trabalho, naquilo que Deus te deu para fazer. Porque muitos pais hoje tiram os filhos do ambiente de faculdade ou de federal até, eu não quero que meu filho me perca, né? Mas a solução nunca foi essa, fugir de um ambiente. Sim. A solução sempre foi estar preparado para transformar o ambiente, né? Biblicamente, a gente aprende com Jesus que aonde a gente está é o nosso lugar as pessoas que estão ao nosso redor vão ser transformadas por aquilo que carregamos. Mas uma vez que aquilo que carregamos não é tão forte assim, aí desabala. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num ambiente federal. Sim. Recentemente, né? Eu fui fazer prova de mestrado tem uns 2 anos. Uns 2 anos. Na UFRJ. Então, assim... É assustador. Quando você entra num ambiente desse, é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, se a gente não tiver um preparo com uma base muito firme mesmo, não vai prevalecer. É o TDJ que ele diz, né, que quando o primeiro filho dele foi entrar na universidade, ele chamou o filho e falou assim, você está indo para um ambiente que eles vão tentar dizer para você que você é o que você não é. Quando eles tentarem fazer isso, lembre o que o pai ensinou a você. Você é o que o pai disse que você é, e não o que os outros vão dizer que você é. E isso tem muito a ver com Jesus, né? Quando ele está entrando no deserto da tentação, que era um território de risco, de perigo, né? A tentação sempre é esse ambiente de risco, e o pai tem esse cuidado de dizer para ele, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E isso alimenta Jesus, né, durante todo o tempo que ele está ali no deserto da tentação, que foram 40 dias. Então o pai, ele tem essa responsabilidade. E a pergunta dele é justamente sobre essa identidade, se tu és o filho de Deus. A tentação primeira veio aí, né? E essa é a grande questão, né? Porque a universidade, a gente teve recentemente, né, o assassino do Charlie Kirk, né, lá nos Estados Unidos, criado dentro de um ambiente religioso, né, que são os mormons, até aos 18 anos. Aos 18 anos, 17 para 18 anos, ele entrou numa faculdade e saiu de casa, né, deixou o ambiente familiar e entrou numa faculdade. Aos 22 anos, ele estava assassinando um ativista, né, religioso.
entre aspas, aqui, religioso. Então, assim, em 4 anos, a faculdade conseguiu desconstruir nele todos os princípios que a gente deve avaliar, né? Porque Isso demonstra uma falha. Uma falha muito grande. Porque a igreja, ela não tem essa capacidade de dar ao indivíduo o que ela precisa. Ela ajuda a família. Sim. Mas esse princípio, esse valor vem dos pais. É por isso que Deuteronômio diz assim, aos pais, ensine a criança, né? Então, inculque na cabeça dela, tá lá. Então, a descaracterização em 4 anos foi absurda. E você sai de um ambiente onde você está semanalmente numa igreja para um ambiente com um fuzil, né, de uma precisão na manipulação, no uso dele, de longo alcance, como ele fez, né, o disparo do tiro dele. É absurdo que se consegue desconstruir nisso. Sim. E aí a gente precisa olhar para tudo isso e dizer assim, não é isso que nós estamos buscando, né? Sim. Não é isso que nós precisamos dar aos nossos filhos. Porque a responsabilidade é igual, né, é dos pais, né? Sim. Eu acho que a primeira responsabilidade da educação é dos pais. Mas como igreja também a gente pode influenciar esses pais naquilo que eles devem fazer, né? Para que realmente cumpra Deuteronômio 6, de instruir ali a criança no caminho que deve andar. Então é uma parceria. Né? Igual quando a gente apresenta, a gente fala, olha, seus filhos são como flecha, vocês querem que eles acertem o alvo. Nós como escola também. Mas essa missão é dada a vocês. A direção quem né? dá é ele. A direção é eles. E é realmente igual da questão da faculdade, né? Mexe com a identidade da pessoa, né? Como lá Nabucodonosor, né? Quando ele traz o povo pro cativeiro, né? Eles querem desconstruir a identidade. Então, ele vai exatamente nessa desconstrução. Então, assim, tanto a educação, quando vem do lar e quando vem da escola, ela precisa estar realmente firmando essa identidade. Né, ele saber quem ele é, né, quem ele é em Cristo, quem ele é como pessoa, entendeu? Para que realmente quando chegue nesse ambiente, igual a gente precisa ser luz. Os outros não definam quem não ele é. Não defina Né? quem você ele permanece. Se tivermos faculdades cristãs, ótimo, excelente, porque vão formar pessoas com uma visão, né, dentro da sua área, uma visão cristã. Mas se você não você está num ambiente que não é cristão, é aquilo que você falou. Eu preciso fazer a diferença ali. E para eu fazer a diferença, eu preciso estar com a minha identidade firmada. Até porque nesses ambientes são muitas pessoas militando por coisas que, na verdade, nem elas sabem mesmo. Sim. É verdade. São tudo uma massa de manobra, assim. Elas estão caminhando para algo que nem elas têm tanta convicção daquilo que elas estão vivendo. De uma forma aquilo mexeu com elas, foi imputado na mente dela. Né? E assim... Hoje, quando a gente lidando com esses desafios, é muito engraçado. Você olha para quando Deus está instituindo o povo de Israel, uma das coisas que ele vai falar claramente: vocês não vão casar com gente de fora. Vocês vão casar quando vai buscar uma esposa. Tem que abandonar. Quando vai buscar uma esposa para Isaac, você vai lá na família, você vai escolher aquela mulher lá e você vai continuar. E aí o povo continua caminhando. E aí, quando o povo começa a se misturar, Deus já fica irado com eles e fala assim: por que vocês estão fazendo isso? A primeira coisa que eu falei com vocês é que vocês precisam ter uma identidade forte em quem vocês são. Uma vez que vocês começam a misturar a identidade de vocês, derrubar esse povo é fácil. Agora, assim, Deus não amava esses outros povos, né? Mas ele conhecia a fragilidade do ser humano, né? De toda vez que se aproxima demais daquilo que é nocivo, ele está correndo um risco muito grande, né? De se descaracterizar, né? Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado. Até porque era um ambiente de formação, né? Então, um ambiente de formação, esses ambientes de formação, eles precisam ser blindados por uma identidade muito firme. Sim, até quando o povo está saindo do Egito, né? E Deus faz com que eles fizessem um caminho mais longo, e a justificativa estava em não passar pela terra dos filisteus, né? Sim. Então Deus faz com que eles dessem uma volta para que não, vindo de um sistema corrupto, não cristão, eles não viessem a se identificar com outro sistema corrupto não cristão. Então Deus leva eles ao deserto para tratar a identidade deles, para que eles possam assumir aquilo que Deus deseja. Mas além hoje, a gente tem um Instituto Wesleyano de Ensino, de Educação, mas, na opinião de vocês, como que a gente pode ser ainda mais efetivo nesses processos educacionais que tragam, de fato, bases firmes, sejam eles por projetos sociais ou como igreja, que a gente possa ser efetivo nessas áreas aí? Começa vocês da educação.
Letícia. Assim, Com certeza o pastor tem 18 projetos já pensados com aqui. certeza, Então- elaborados, planejados. Pode começar por aí Em que andamento. ele vai chegar lá. Mas assim, eu vejo a igreja como um lugar em que precisa ser relevante para a sociedade. A igreja não só igreja corpo, mas igreja instituição. O prédio, né, o pastor falou aqui no início, o prédio precisa ser usado além dos dias do templo. E isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, porque eu vim de um bairro, né, eu moro até hoje num bairro muito pobre, em que as pessoas têm muita dificuldade a acesso à educação até hoje. E o meu primeiro pastor, o sonho dele era criar uma escola do lado da igreja. Existia um terreno baldio, que era meio que um ferro velho, e era o sonho dele fazer algo ali, e ele começou pela igreja. E ele instituiu um projeto chamado, na época, Projeto Salomão, e na igreja havia aulas de reforço, aula de inglês, aula de artesanato. Então, porque a gente precisa pensar a igreja além das quatro paredes, né? O próprio termo eclésia, que é chamados para fora, ele precisa ser endossado por nós com um olhar para a sociedade. A gente acabou, devido ao ambiente, à política, à teologia, a gente se mesmou. A gente se fechou dentro das quatro paredes e parou de olhar a igreja como um âmbito de referência para a sociedade. E falando em educação, quando a gente olha para a igreja precisa ser essa referência de educação para a sociedade, né? O lugar em que as pessoas buscam refúgio em todas as áreas, né? Não só espiritualmente, mas então, para mim, projetos seria usar o espaço da igreja, né? Eu lembro quando o pastor chegou e falou: eu quero construir uma quadra, eu tenho sonhos para quê? Para que a comunidade Nossa esteja... quadra vai ser construída. Em nome de Jesus, né? Eu lembro muito disso, dele falando, porque esse pensamento precisa ser colocado em prática, que a igreja seja um ponto de referência para a sociedade, né? E não a sociedade um ponto de referência para a igreja. Eu acho assim que como igreja, né, o primeiro passo a gente, né, algumas igrejas já deram em questão de construir realmente escolas cristãs, né, mas realmente ser um modelo de formações. Né? Eu sei, assim, a gente falou sobre os pais, da responsabilidade, mas assim, eu não sou mãe, né, mas eu recebo muitos pais, já estou na educação há muito tempo, então acho que mesmo não sendo mãe, eu tenho uma bagagem para falar. Porque assim, eu vejo que pais muitas vezes erram por não saberem como agir. Né? Então, assim, a gente precisa ter esses ambientes também de formação para pais, né? Porque é um desafio hoje educar uma criança nas influências que a gente recebe hoje do mundo, né? Na tecnologia, né? Da televisão. Então, assim, precisa ter esses ambientes de formação também, né? De questão de poxa, como você deve agir com seu filho, né? As fases, entender a fase de cada criança, porque cada período a criança ela reage de uma forma, né? E realmente investir nessa questão da educação, tanto secular, entendendo que dentro de tudo aquilo que a criança aprende, do português, da matemática, dos estudos sociais, ela pode enxergar Deus ali, ela deve enxergar Deus, porque Deus ele é, né, o criador de todo conhecimento, de toda sabedoria, né, e trazer também esse pensamento para os professores, né, professores, gestores, né, para que eles reflitam sobre essa visão do poder que eles têm dentro de uma sala de aula para influenciar outras gerações. Porque aí, assim, a igreja parte do modelo. Né? Eu quero essa educação para o meu filho. Mesmo que ela não esteja no ambiente de igreja, mas aquilo ali vai refletir na influência na sociedade. Não, mas é isso que eu quero para o meu filho. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar. Né? Acho que essa seria a visão. Então, vou fazer uma leitura mais como pastor mesmo, né? De uma igreja local. A gente foi inserido numa cultura que a igreja, nos últimos anos, né? Talvez até na sua plantação mesmo, agora, a plantação que eu falo do século XX, XXI, ela foi vista como um lugar de chegada, né? Uhum. Então, vou abrir uma igreja. Primeira coisa que se pensava, vou construir um prédio, né? Um auditório, vou botar as pessoas lá e vou começar a chamar as pessoas para frequentar esse ambiente. E talvez o nosso erro é que a igreja é mais do que um lugar de chegada, é um lugar de envio também, né? Uma vez estando nesse lugar, essa igreja tem a responsabilidade de preparar esse indivíduo para enviar ele ao mundo, porque foi isso que Jesus fez com os 12, né?
eram pescadores, ativistas políticos, empresários, médicos. Ele trouxe essas pessoas para junto dele e depois de estar com Jesus, Jesus enviou cada um deles. Ele foi muito claro na sua missão e aí causou essa revolução no mundo inteiro. Com a construção dos templos, né, a institucionalização, né, do cristianismo ali no século IV, a gente perdeu essa visão de que a igreja ela não é um lugar de chegada só, ela é um lugar de partida também. E quando Jesus foi nos definir, por exemplo, ele nos definiu com dois elementos ou alimentos, né, de influência, que é elementos, obrigado, elementos mesmo. Dois elementos de influência. Um é o sal, né, que ele diz, vocês são o sal do mundo, cara. O que é o sal, senão um elemento de influência, né? E a sua influência, muitas das vezes, invisível, porque consegue penetrar, né, no alimento e dar o sabor e realçar a qualidade daquele alimento. E o outro elemento foi a luz. Vocês são a luz do mundo, um elemento agora visível, que todo mundo consegue enxergar. Nunca foi objetivo de Jesus levantar uma igreja que tivesse fechada dentro de 4 paredes, que o fim dela fosse um ajuntamento de pessoas em volta de princípios e valores fechados em si mesmo, né? Mas sempre foi nos preparar para que ele pudesse nos enviar. Então, assim, na área da educação, que é o nosso foco aqui, a gente tem diversas maneiras de atuar. A Letícia falou aqui de nós usarmos as nossas estruturas, né, como aulas de reforço, como preparação do indivíduo para atuar em diversas áreas da sociedade. Nós temos como proporcionar cursos ali, né, artesanato, aulas, né, de jiu-jitsu e outras áreas que cuidam do corpo e da mente do indivíduo. Isso tudo é educação. A gente tem também condição de abrir uma escola e lá dentro da escola cuidar como nenhum outro diretor, coordenador pedagógico, professores, porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura cristã que tem transformado o mundo nos últimos anos. O questionamento da missão integral. Por que a igreja no Brasil tem crescido e não tem conseguido derrubar alguns indicadores, como de criminalidade, né, de suicídio, de divórcio? Essa pergunta que se faz, ela se dá justamente que talvez nós estamos ajuntando pessoas demais, mas nós não estamos transformando essas pessoas para que elas possam transformar o mundo que ela está inserido nela, né? Então a gente tem a opção de abrir escola. Na Central a gente tem um slogan que nós carregamos, uma igreja multigeracional, e a gente carrega o slogan que nenhuma geração vai ficar órfã. Seja uma criança que precisa de um olhar sobre ela no que diz respeito ao preparo dela para ser enviada ao mundo, seja um idoso também, 60, 70 anos, que já está encerrando um ciclo de vida, mas que precisa ser cuidado também na sua formação, na sua educação. E a gente não pensa, né, muito nesse idoso, nesse mais velho, não né? Tem, a gente pensa muito na criança, a gente pensa no pré, no adolescente, no jovem, no adulto, e às vezes acha que não, ele já cumpriu. Não é uma geração muito... E ele também precisa ser educado. E profissionais, né, como Oscar Niemeyer e outros que trabalharam, né, Ariano Suassuna, na área de cultura, nos mostraram, né, que a velhice é uma fonte de sabedoria a ser compartilhada, né? Que tem tanto a ensinar essa nova geração. A Bíblia nos ensina muito, né? Não despreza o conhecimento daqueles que são mais velhos, né? É, isso aí. Bom, fiquei numa posição um pouco injusta, né? Falar por último, mas eu quero falar sobre algo que é muito do que a gente vive ministerial, mas que eu acho que tem tudo a ver com a educação. Que, para mim, uma das chaves que é extra-igreja, mas também é a igreja que é a chave que Jesus usou, a chave do discipulado. A gente que tem vivido essa cultura de maneira integral e como pastores mesmo, como igreja, como que temos desfrutado desse ambiente, é um ambiente de transformação muito poderoso. Onde a gente vê uma transformação financeira, a gente vê uma transformação espiritual, a gente vê uma transformação física, a gente vê uma transformação nos relacionamentos. Então, para mim, eu penso que resgatar, porque agora Jesus, eu estava conversando esses dias com um amigo falando sobre isso, que Jesus fazia milagres no meio da multidão, Jesus se apresentava para a multidão, Jesus curava na multidão, mas ele tinha muito tempo investido com aqueles 12, daqueles 12 que ele transforma, e estamos aqui
pela base que estabeleceu em cima daqueles 12. Então ele tinha muito tempo de investimento naquelas pessoas, né? Então investir tempo nas pessoas de maneira pessoal, eu acho que é um desafio muito grande, que é muito poderoso. Hoje, questão de tempo e, enfim, diversos desafios que a gente enfrenta hoje com as rotinas corridas, nós não temos tantos relacionamentos profundos com pessoas. E investir em relacionamentos profundos e intencionais, trazendo, porque o discipulado é o ensino. Não nada mais do que o ensino, só que na vida. Direcional, né? Vida na vida. E a gente tem um caminho de sucesso muito grande nisso. Se a gente for pensar no próprio Wesley, né, que pode soar um pouco pretensioso da parte dele dizer que ele queria 100 homens que nada temesse o pecado, nada adorasse não a Deus, que ele mudaria o mundo, mas Jesus mudou o mundo com 12. Precisou de menos, bem né? menos do que o Wesley pediu, né? É verdade. Mas, assim, eu sou suspeita para falar de discipulado, porque eu tive a oportunidade de ser discipulada muito jovem, né? Eu me converti com 13 anos e comecei o discipulado com 14 anos. Missionária Leila, né, que até hoje me acompanha, e que foi a pessoa que foi responsável pelo meu crescimento espiritual. Eu não vim de um lar cristão, não vim de uma família que ia à igreja, que tinha princípios bíblicos para me ensinar, tinha princípios, porém, não bíblicos para me ensinar, e foi no discipulado, foi na igreja que ali eu fui despertada para esse conhecimento, essa paixão, né, esse amor que nós temos hoje por Cristo, por saber quem Cristo é, quem sou em Cristo. E a gente falando desses ambientes universitários, eu fiz história, e aí todo mundo falou assim, você vai para a faculdade de história, você vai virar esquerdista, você vai se perder, você vai se desviar. E pelo contrário, assim, né, toda vez que eu sentava na sala de aula, eu via Deus falando comigo, eu via Deus me mostrando e se revelando por meio da história, né, a educação por princípios, né, e assim, eu via Deus se revelando a mim. E eu creio que foi por conta dessa base do discipulado. Se talvez Deus não tivesse intervido naquele momento, talvez eu não estaria aqui. Hoje não estaríamos tendo essa conversa, né? Quanto tantos jovens que se perderam, talvez eu também tivesse me perdido. E a gente sabe que o discipulado, principalmente para quem vem de um ambiente familiar não cristão, ele é muito importante, né? Porque a gente falou muito de educação no lar, e a gente pressupõe que os pais vão discipular os seus filhos, eles são os primeiros discipuladores dos seus filhos. Mas e quando a família não tem esse papel? Quando a família não tem esse conhecimento? Então a igreja precisa ser esse lugar de encontro, né? De formação de caráter cristão. Hoje a gente tem a oportunidade de ter na mesa da Central, né? A gente se reúne toda terça. E eu sou o mais novo e o mais velho é o pastor Nilson, né? O pastor Nilson está com 69 anos, se eu não me engano. Mas a gente tem todas as faixas etárias na mesa da Central, né? Passa pelo Alexandre Guilherme, que tem seus 30, a Priscila, todo mundo assim que compõe a nossa mesa tem todas as faixas etárias ali. E aí isso a gente vê, e cada um tem no mínimo uma pessoa que discipula diretamente, que tem. Então, assim, a gente vê a transformação dos jovens, a gente vê a transformação dos adultos. A gente hoje tem um GCL que startou com a Priscila dos 60 a mais, a gente vê Deus mudando a vida daqueles 60 a mais. E aí isso se reflete, por exemplo, quando a gente vai para o batismo. A gente começa batizando os prés, a gente vem batiza os adolescentes, a gente batiza os adultos e a gente termina batizando os 60 a mais, né? E, assim, então é muito eficaz isso. Né? Porque assim, isso tudo faz com que a gente tenha o quê? Uma igreja madura, né? Porque o discipulado saudável, né? O discipulado é o aprender, né, do conhecimento, mas é o caminhar também junto, né? E a pessoa vai ali tendo esse amadurecimento através desse discipulado, né? Porque hoje a gente vê a Central, uma igreja grande, só o pastor Aguinaldo cuidar seria muita gente. Impossível. Então, assim, se você tem uma igreja madura, é uma igreja que caminha, que cresce, que faz a diferença na sociedade, né? É a importância do discipulado, realmente do caminhar junto, de ter esse reflexo. Porque, né, voltando só um pouquinho, partir do ensino, prometo que eu vou encerrar minha fala, mas assim, o professor, o ensinar dele faz a diferença, mas a vida dele como professor vai dar muito mais resultado, né? Então, assim, eu posso ensinar, falar sobre amizade, mas se eu, ao longo que o aluno está observando, não ver a amizade, ele vai aprender, mas aquilo ali ele não vai fazer a diferença, acho que na vida dele, né? Quando a gente se relaciona, a gente aprende melhor, exatamente. Né? Então, assim, o discipulado do caminhar
Você aprende, mas você vivencia um com o outro. Igual você está falando, na mesa, existe uma toda diferença. Você está aprendendo não somente aquilo que você está recebendo, mas está aprendendo ali com o outro, que é as diferenças de idade, né? Do mais velho até o mais novo. Bom, prazer ter vocês. Eu gostaria que a gente caminhasse pro fim. Eu vou dar um tempinho aí. Curto, Aline. Perdão, eu falei de Brincadeira. A gente fala pouco. Mas tem que estar em ambientes assim, para Muito boa a vocês fala de fazerem uma consideração sobre o monte da educação e a igreja, para a gente encerrar o pastor orando pela gente depois. Então, para vocês aí, o pastor também vai falar, eu também vou falar, mas começar por vocês. Para mim, o monte da educação, ele, como a gente falou tanto aqui, ele é a base, né? Eu acho que sem ele não há nem igreja, eu ouso dizer que não há igreja, né? Sem o ensino, sem a perpetuação dos princípios de Cristo, não haveria igreja. Então, para mim, a educação ela é a base não só da sociedade, mas ela é a base da nossa fé. Jesus, ele era pedagogo por excelência, né? Ele usava da educação e de técnicas e estratégias para poder ensinar os discípulos, ensinar a multidão, e nos ensina até hoje por meio da sua palavra. Então, para mim, a educação ela é a base de tudo. E pensando na base, né, acho que como igreja a gente tem que realmente continuar nessa visão, né, de parar, pensar, refletir, né, e evoluir cada vez mais. Sim. Graças a Deus a gente já saiu só do pensamento de que a gente tem que investir, né? A gente já está começando a investir e realmente cada vez mais crescer nesse investimento, não somente em escolas profissionais, mas também até no conhecimento dentro da igreja, né? Como o pastor falou, vai para o seminário, vai aprender teologia, mas, né, voltar realmente conhecimento da Bíblia dentro da igreja, da base. Eu não falo somente para os adultos, desde lá do início, né, e vindo, crescendo, e um conhecimento que faça a pessoa realmente refletir sobre aquilo que ela está pensando. Não ser simplesmente como uma caneca que recebe uma água e pronto, acabou. Mas ela entender aquele conhecimento que está sendo passado para ela, para que isso seja transformador numa sociedade. Isso mesmo. Vou usar a frase, né, de John Wesley, o mundo é minha paróquia, né? Então, o mundo é a nossa responsabilidade. Amém. E se a gente pegar, por exemplo, os 3 poderes, né, hoje do Brasil, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, a gente vê a necessidade que a gente tem de princípios e valores, o quanto a falta disso está prejudicando uma nação inteira, né? Então, quando a gente fala em educar uma pessoa para que ela possa ser sal fora do saleiro, né? A gente está falando de transformar esses ambientes e, com isso, transformar uma nação inteira. Sim. Porque se a gente visse que as decisões fossem tomadas a partir de princípios e valores que não são bíblicos, são divinos e saudáveis, né? A honestidade é um valor bíblico, mas é inquestionável que é o melhor para uma sociedade. Uma vez que a sociedade, líderes são corruptos, uma sociedade inteira sofre. Se você pegar, por exemplo, esses dias vendo alguém orando para que no Brasil se levante empresários como um nos Estados Unidos que investiu numa faculdade e é um centro extraordinário com muita excelência, tudo que tem lá dentro, auditório, ambientes de pesquisa, salas de aula, e todo o recurso ele foi investido por um empresário aqui, né? Carlito Paz, em São José dos Campos. O Colégio Inspire, que está lá funcionando, foi um empresário da cidade que ele compartilhou o sonho e ele falou, olha, eu vou bancar a construção desse colégio. Está lá um colégio de 3 andares, na época foram 7,5 milhões que investiu, mas porque alguém olhou para valores e princípios e entendeu que o dinheiro que ele ganha tem mais do que finalidade, mais do que a finalidade de enriquecê-lo, enriquecer as pessoas que estão em sua volta também, com a educação. Então, não tem como nós olharmos para o que o Wesley diz, o mundo é minha paróquia. Não é só uma questão de pregação, é uma questão de transformação, né? Paulo disse, o evangelho é poder de Deus, né? Para a transformação do indivíduo. E a gente precisa saber que não é essa pregação para converter alguém à nossa religião, mas converter ele a princípios e valores do Cristo, né? Que mudou a nossa vida e que vai mudar o mundo. É por aí que eu acredito e é um desafio imenso, mas eu penso que a gente está caminhando sobre ele. Amém. Eu também acredito que a gente está caminhando sobre ele, mas eu acho que a minha fala se detém a uma questão de que dá trabalho, né? Sim. É um tempo que a gente quer tudo para ontem,
Todo mundo, a gente está acostumado. Hoje, a gente pede um iFood, 30 minutinhos está em casa, tudo é muito rápido. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, que dá trabalho, respeitar os processos e não desistir no meio do caminho, porque em alguns momentos nós vamos nos deparar com desafios que vão parecer maiores do que nós. Dá trabalho, mas Vale a pena. Eu me lembro, no primeiro dia do Instituto, rapidinho, eu estava na sala do lado e foi o primeiro dia de aula. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Era muita criança chorando, cara. Meu Deus. Aí eu sou muito matemático, né? Eu fiz as contas, né? 84 crianças, a gente tinha uns 25 colaboradores. Aí eu falei, cara, tá quase 4 para cada um, não tem condição, são 4 crianças, como é que você vai calar e tal? Mas hoje dá certo, Dá né? certo, Aí a gente vê, dá certo, funciona, né? Dá trabalho. O primeiro Dá olhar é trabalho, meio desesperador. Dá muito trabalho. Mas Educar dá trabalho. É um trabalho assim, Investir tem uma em vidas recompensa. dá trabalho, né? É uma recompensa inestimável, assim, pra gente, né? A gente não ganha em valores, não ganha, né, em outdoors, mas a em gente frutos. ganha em frutos. Então, assim, acho que o meu resumo disso é investir em pessoas dá trabalho, investir em educação dá trabalho, resultados vêm, mas também temos que respeitar um processo. E nisso eu acho que o Espírito nos capacita e nos ajuda para chegar lá, né? Estamos indo para o quê? 5º ano de colégio ou 4º? O ano que vem é o nosso 5º ano, né? Ano. Vamos abrir o 4º ano do Fundamental. Temos todo o ensino infantil, os 5 períodos, né? Isso. E abrimos depois o 1º, o 2º. Esse ano agora a gente abre o 4º ano do Fundamental. Tem vaga ainda? É, Tem vaga, Aline? Tem vaga, está aberto. Então, ó, você que quer que seu filho estude no Instituto Wesleyano, Não tem tanto. tem poucas vagas, mas corre lá que talvez dá tempo arrumar uma vaga para você. Mas seja participante daquilo que o Senhor está fazendo através da educação. Se coloque à disposição. Como, pastor, eu não sei dar aula, invista. Então, vá no EBD, vá no ensino, invista você que é pai, leve seu filho, dá trabalho levar, buscar, mas vale a pena e nós colheremos frutos poderosos daquilo que temos plantado. Uns mais rápidos, outros longos, mas quem sabe amanhã ou depois, eu creio nisso, que aqueles que estão sendo formados nos nossos ambientes de formação vão estar governando, vão estar sendo influentes em todas as áreas que o Senhor os levar economicamente, e vamos ver Deus realizando e transformando até as realidades das federais. Eu creio nisso. Amém. Que Deus vai levantar pessoas para lá. Amém? Obrigado, Amém. Letícia. Nada, Obrigado, obrigada a vocês. Aline. Eu e o pastor estamos sempre aqui, mas obrigado, pastor. Você vai cansar de ver a gente aqui, mas é um prazer estar com vocês, servir vocês. E eu espero que você possa ser poderosamente abençoado com aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Essa série vai ser uma série poderosíssima. Eu tenho certeza que você vai ser inspirado a ser influente nesses 7 montes e até, às vezes, um ministério que o Senhor vai te dar no meio dessa série aí. Amém? Ora pra gente encerrar, pastor. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui, por essa estrutura que nos serve Amém. Para propagarmos ao Senhor aquilo que temos aprendido contigo. Peço a tua bênção sobre a vida da Letícia, dirigindo, Senhor Deus, as nossas escolas teológicas, sobre a vida da Aline, Senhor, dirigindo os nossos nosso Instituto de Ensino, pastor Wesley, Senhor, que como igreja central nós possamos ocupar todos os espaços que precisam ser ocupados em nossa sociedade, Pai. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.